Letramento é prática, né? É usar as coisas para compreender criticamente e produzir, né? Então, separar um pouco as duas coisas, ensino de conteúdos e práticas que têm que ser exercitadas, né? Então, necessariamente, essas práticas de letramento envolvem diferentes culturas, diferentes contextos culturais. Certamente, né? A gente tem um exemplo muito engraçado, eu vou ter que ler porque é uma notícia que saiu, desculpe, na Folha UOL, em 2008, né? Mas veja esse exemplo de letramento em cultura local, né? Letramento não valorizado, que é muito engraçado. Notícia é a seguinte: tocador de atabaque num terreiro de Umbanda de Vila Medeiros, aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, Renato Dias ficou muito intrigado certa noite com as frases balbuciadas em aparente transe por um guia espiritual. Disseram-lhe que talvez fosse uma língua indígena. Uma das entidades da Umbanda é o caboclo, que representa o índio brasileiro. Independente de qualquer convicção religiosa, aquela cena acabou se materializando no primeiro CD de rap com letras em tupi que se tem notícia, né? Fiquei interessado, diz o rapper, né, na sonoridade daquelas palavras, e ele então foi procurar um professor da USP, especialista em tupi, né, Guarani, para entender aquelas palavras e fazer rap em tupi. E aí o CD chama Calmoda, que foi lançado então em 2008, né? Aí diz o jornalista, o projeto só foi possível graças à inusitada mistura, né, de práticas de letramento e de não letradas, né, de terreiro de Umbanda, com o rigor acadêmico de um professor da USP. Ou seja, valorizada e não letrada, né, porque aí nas práticas pré-escrita eu não vou ter letramento. Culturais muito diferenciados. O que a escola tem que fazer com isso, né? Porque saber disso, eu acho, contemplar as culturas locais da onde vocês estão trabalhando, mas ter abertura para não trabalhar somente com as valorizadas. É evidente que é importante a escola trabalhar com o jornalismo, com a divulgação científica, que são as práticas valorizadas, mas também acolher as práticas do alunado, né? Roxane, você acabou de dar o exemplo do rap, na notícia que você leu. Isso me remete à questão da presença das múltiplas linguagens nos textos que circulam hoje, né? Ou a gente hoje não lê mais só um texto escrito. Queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco para a gente sobre a presença dessas múltiplas linguagens nos textos. Sobre a multimodalidade. Exato. Tá. Na verdade, né, essa coisa de que é agora que é assim, né, é uma ilusão, né? Se a gente pensar na própria escrita e nos textos escritos, a escrita tem uma mancha de página, ela tem uma diagramação, ela tem a escolha do tipo de caligrafia, né, ou de serifa, de letra, né, que a tipografia vai. Então ela tem uma série de aspectos, quer dizer, o que eu estou dizendo? Que a escrita é imagem, né, ela não é só linguagem escrita, ela é imagem também. Há muito tempo os textos, seja de jornal, seja de livro didático, de livro em geral, trazem também infográficos, mapas. Pense no mapa. O mapa é lá da Idade Média, não é? E está dentro da escola há muitos anos. Ele é, sobretudo, imagem, né? A escrita inserida na imagem. Então, primeiro, não é agora. Se a gente for pensar, então, na televisão e no rádio, que também estão aí desde 1920 e 30, né? Já viabilizavam vídeos, filmes, cinema, áudio, música, etc. O problema é, TV e rádio entraram, e mesmo cinema, entraram muito pouco e muito lateralmente na escola, né? A escola é que é muito aferrada ao texto escrito, entendido como sistema de escrita, né? E não como imagem ou qualquer outra coisa. Pegue um cara como Arnaldo Antunes, ele vai fazer maravilhosos poemas visuais com caligrafias, né? Então a escrita é a imagem. Agora, a segunda questão é que a gente tem tendido também a ver essas outras linguagens, ditas outras linguagens, a multimodalidade, como uma ilustração da escrita. O que eu estou dizendo? Escola muito aferrada a essa ideia de que letramento é letramento da letra, né? É letramento da escrita. As novas tecnologias vieram mudar isso, né, gente? Vamos combinar, porque elas não funcionam, elas funcionam o tempo todo com tudo misturado, tudo junto, né?
Então, agora se torna importante trabalhar com os tais textos multimodais ou multissemióticos que têm imagem, movimento, áudio, etc. Nesse caso, a tendência dos professores tem sido, universitários, não universitários em geral, usar, por exemplo, vídeo ou um rap, como uma ilustração, um momento de descanso ou distração ou relax na aula, mas não como um objeto de ensino de leitura escrita, né? E ele é. Ou seja, eu tenho que aprender a ler a imagem, assim, a ler a música, a ler o design, assim como eu aprendo a ler e produzir, sobretudo produzir, né? Textos escritos, né? Então, eu acho que essa é uma questão bem importante que vai se tornar cada vez mais importante. Porque hoje as crianças que estão chegando à escola já têm acesso, boa parte delas, a tecnologias móveis, né? As pesquisas têm mostrado que não se trata nem de questão de classe social e de ter dinheiro ou não. Então, elas já vão chegar usando, chegar usuários, né? Então, a escola vai ter que refletir sobre isso melhor. Roxane, você poderia dar um exemplo para nós disso que você acabou de dizer? Eu acho que um exemplo bem interessante, porque aí o problema também do professor é o problema do material didático que ele tem e das propostas didáticas que ele tem, né? Projetos didáticos, etc. Um exemplo que eu acho bem interessante é pensar as tecnologias para produzir esses materiais. Tem um vídeo na TED Talks, que é um site de palestras, né, de um menino, 19 anos na ocasião, Mike Matas, que eu gosto muito, americano, que inventou uma maneira de fazer livros digitais que não são PDFs enfiados no tablet, né, que são livros digitais interativos, multimodais, né. Acho legal que vocês deem uma olhada nesse vídeo, ele vai estar disponível para vocês e possam avaliar o quão diferente é essa leitura, porque pelo meio do texto o livro permite que ele abra um mapa digital interativo e possa navegar pelas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, onde tem, por exemplo, energia eólica ou energia solar, e ver qual é o tamanho do parque. Quer dizer, eu tenho que saber interagir com a imagem, ler mapa, ler legenda de mapa, para relacionar com o texto que não está só escrito no livro, está sendo, por exemplo, falado pelo Al Gore numa videoaula que está dentro do livro. Então aí é um material que já não separa mais escrita de vídeo, de fala, de áudio, de diagrama e de animação, né? Essa é a mudança, eu acho, que é para onde aponta, né, a sociedade atual, né? Que é o que ocorre na internet, né? Roxane, nós gostaríamos de saber agora como a escola pode incorporar o trabalho com os multiletramentos no seu cotidiano. Bem, Cris, eu acho que há dois aspectos que a gente tem que pensar, né, e que se desdobram em muitos outros. Um aspecto é a questão do currículo, né, de como é que eu junto um currículo que foi forjado para o letramento da letra, leitura e produção de textos escritos, né, com esse novo funcionamento dos letramentos, sobretudo nos dispositivos digitais, né, que é um funcionamento que implica que se trabalhe os multiletramentos também, né? Então eu teria que repensar a questão do currículo, tanto na direção de como é que eu junto as culturas locais do alunado, daqueles meus alunos, com a cultura valorizada que a escola quer abordar, né? E como é que eu junto também a questão da leitura e da produção, sobretudo, né, das diferentes linguagens, né, nos textos que circulam, por exemplo, em ambientes digitais, mas também na televisão, etc. Tem um autor que eu gosto muito, que é um autor americano, lá de Palo Alto, que é o Lem, que é um senhorzinho já está aposentado, e ele pesquisa sobretudo o ensino de ciências, né, e novas tecnologias. E ele fala o seguinte, ele fala, tanto faz se a mídia é voz ou vídeo, diagrama ou texto. O que importa é saber como criar significação da maneira como os nativos, né, como os alunos que já mexem com isso, editam vídeo, produzem beats para fazer raps, etc., o fazem, né?
Então, quer dizer, eu tenho novas ferramentas de leitura e produção, que eu teria que estar explorando, né? E, portanto, eu teria que ter tecnologia em sala de aula, um currículo revisitado e tudo mais. Agora, a segunda questão é a questão de que isso também implica mudança, não só no currículo, no material didático, nos dispositivos, mas também numa pedagogia, né? Não é possível fazer isso de maneira transmissiva, né? Até porque, muitas vezes, os alunos sabem mais disso do que o professor, que não tem a menor importância. Disso que eu digo é do uso da ferramenta, do dispositivo, da produção, né? Quando o grupo de Nova Londres, né, esses autores que falam sobre multiletramento e sobre pedagogia dos multiletramentos, fala da pedagogia, eles propunham, né, porque depois eles tiveram muita reação da pedagogia mais tradicional nos Estados Unidos e deram uma bela de uma recuada. Mas propunham, lá em 2000, um diagrama, né, para dizer as coisas que entravam na pedagogia dos multiletramentos. Esse diagrama é um quadradinho aqui, que eu acabei de abrir, e que ele tem 4 quadrantes, tá? Que claro que se interpenetram, tem um símbolo no meio para mostrar que eles se interpenetram, mas que são requisitos, né? O quadrante aqui em cima é o usuário funcional, ou seja, eu tenho que saber operar o dispositivo e os seus programas e apps. Isso é o requisito mínimo. Além disso, é preciso que ele seja criador de sentidos, produtor, portanto, mais do que consumidor, criador de sentidos. Para ser criador de sentidos, ele precisa ser leitor crítico ou analista crítico. Ele precisa analisar criticamente, ler criticamente aquelas coisas que estão disponíveis no digital, né? Para daí ser criador de sentido e, com isso, sentidos que transformem, sentidos modificados, né? É um pouco o nada se cria, tudo se transforma, né? Que é a ideia do remix. Criar a partir do que os outros já fizeram, né? É uma pedagogia completamente diferente que a gente ainda não experimentou, está começando a experimentar. Ou seja, essa pedagogia mais clássica, né, onde o professor é detentor do conhecimento e o aluno é receptor, ela muda muito, né? A ideia é que todos os professores e alunos trabalhem colaborativamente em pedagogias de projeto, né? Que tendem a ser interdisciplinares, né? Eu não vou poder mais ficar dentro daquele objeto exclusivo de língua portuguesa, né? Era exatamente isso que eu ia te perguntar, que isso que você está dizendo combina com uma pedagogia de projetos. De projetos, e em geral interdisciplinares. Claro que não transdisciplinares envolvendo todas as disciplinas, né? Mas eu posso estar trabalhando com uma ou outra história, geografia, por exemplo, quando entra um mapa interativo, ou um Google Maps, né? Na discussão, eu estou trabalhando forçosamente com matemática e geografia junto, né? Então, interdisciplinar e projetos que têm um objeto muito claro no que diz respeito tanto à tecnologia quanto à leitura escrita, gênero, etc. Uhum. Né? E por falar nessa questão dos projetos, a gente também fala muito na escola sobre o aluno ser proficiente em leitura e escrita. Uhum. Mas uma outra questão se coloca agora, que é como ele ser proficiente na leitura e na produção desses gêneros que estão aí no ambiente digital. Uhum. Né? O que a escola pode fazer sobre isso? Então, eu acho que o grande perigo aí é a escola pensar o digital como um tablet de PDFs de escrita, né? Então, basta eu ter o dispositivo lá, que eu vou botar coisas, sobretudo escritas, e continuar trabalhando, né, com os descritores de leitura escrita para o letramento da letra. Não é disso que eu estou falando aqui, né? Inclusive, a pergunta é um pouco, brincando com vocês, Deus e sua época, porque quando você diz como ser proficiente nos gêneros do ambiente digital, a pergunta é justamente quais, né? Porque meu nome é Legião. Então, vocês vão ter desde meme, GIF, que estão circulando aí no Facebook, nas redes sociais, que são também
ambientes digitais para a circulação de gêneros, né? Como se comportar em Facebook, por exemplo, em rede de mídia, como se promover e ganhar dinheiro em rede de mídia, que é profissão hoje em dia, né? Por exemplo, no YouTube. Enfim, são letramentos muito variados, né? Como produzir um remix, um AMV, um Photoshop, uma arte digital, um poema visual, um cyberpoema, enfim, né? Os gêneros são legião. E a questão é, cada um deles vai envolver, não vou falar em capacidade, não vou falar em competência, não vou falar em alfabetismo, não vou falar em habilidade, né? Vai envolver práticas e procedimentos técnicos funcionais específicos, né? Quando eu brinco, é Deus de sua época, é Deus de sua época porque é o que a gente está estudando agora. Quando o Lemke diz, o que importa é saber como os nativos o fazem, né? Como é que o MC Bin Laden faz seus raps, como é que um remixer como o Timbufan faz seus remixes, etc. Eu vou ter que ver mesmo como é que isso é produzido, sobretudo, né, para poder ser um leitor crítico daquela produção, né? E é isso que a gente está estudando, né? A gente tem, no meu grupo de estudo, que é eu e meus alunos, basicamente, a moçada, né, porque sem a moçada a gente não, é o que eu falei, o professor não transmite, eles é que me ensinam, né, não sou eu que ensino a eles. A gente trabalha colaborativamente na produção do material e na reflexão. A gente tem dividido em áudio, trabalho com áudio, seja música, seja podcast, por exemplo. Viding, que é uma grande categoria, vai desde vídeo promocional empresarial até remixes e AMV e tal. Animação, né? Design, a gente chama de design, porque pode ser animação, pode ser arte digital, pode ser Photoshop, pode ser arquitetura digital. E áudio, vídeo, design, né, que a gente chama uma grande categoria que é design, game, que é um caso à parte, né. Game pode ser um exemplo muito interessante, por exemplo, né, de trabalho, e tem toda uma corrente de game learning defendendo a gamificação dentro da escola, né. Eu acho que é um dos ramos, não é o único. Por exemplo, estava lembrando de um game que foi feito com uma tribo indígena, Kaxinawá, né, para fazer circular os mitos da cultura Kaxinawá. De novo, a multiculturalidade. O que aconteceu? Foi lá um rapaz de vídeo, né, de vídeo, editor de vídeo, um rapaz que era arquiteto, e eles foram fazendo game, né, que conta, parece um pouco, a estrutura do game é parecida com o Mario Bros, né? O índiozinho vai lá pulando e tal, e pegando as coisinhas e tal, mas que acaba contando o conjunto de mitos fundantes, né, dessa cultura Kaxinawá, e dando visibilidade, portanto, aos Kaxinawá, né? Então, o resumo da ópera a gente não sabe muito ainda, né? A gente tem algumas coisas, o povo de multimeio sabe de vídeo, o povo de música sabe de áudio, mas é preciso um grande trabalho transdisciplinar dessas áreas para entender o que acontece na geração. E os gêneros se multiplicam e aparece cada dia um novo, né? Então, como muda o tempo todo tem desafio. Cada professor vai ter que refletir o que ele gostaria de se fazer, tudo é possível, mapa interativo, linha do tempo, enfim, a gente trabalhou recentemente com algumas propostas, trabalhamos edição de vídeo, podcast, tudo isso é possível de ser feito desde os pequenininhos, né? Então, cada projeto escolar, de certa maneira, vai ter que escolher, cada projeto de professor, né? Um projeto que traga benefícios também para o letramento da letra, que esse deve ser um critério aí, né? Quais os gêneros do letramento da letra que eu quero trabalhar, qual esfera e que ferramentas mais se prestam a isso, né? Muito bem. Acho que você nos ensinou muito hoje e dentre as muitas contribuições, você nos marcou o quanto esse nosso aluno agora, que sempre deveria ter sido, mas agora ele e tem de ser protagonista. Então, uma pedagogia do protagonismo. Do protagonismo.